Come sempre de forma saudável e não consegue emagrecer? Hoje vamos descobrir porque é que isso acontece. Comer de forma saudável pode ser aqui uma ideia que é com isto garantido que vamos conseguir emagrecer. No entanto, não é só o comer alimentos mais saudáveis que nos vai garantir um emagrecimento. Para emagrecer nós precisamos de várias coisas, mas hoje vamos então perceber porque é que simplesmente escolher os alimentos mais saudáveis não é garantido que vamos conseguir um emagrecimento. Olá, eu sou a Catarina, sou nutricionista e hoje vamos falar então sobre a questão de comer saudável e o emagrecimento. Será que vão 100% de mãos dadas ou há aqui algumas outras situações que temos que ter em conta? Então, primeiro que tudo, o que é preciso para emagrecer? Isto é a base. Para emagrecer, nós precisamos que haja um déficit calórico. E isto é uma palavra que aparece muitas vezes quando se fala em emagrecimento, porque isto é aquela base que não se pode saltar. Isto tem sempre que acontecer. E o déficit calórico significa que está a ingerir menos calorias do que aquelas que o seu corpo está a gastar. Isto inclui o que o seu corpo gasta só para sobreviver e, claro, que também inclui o exercício físico que pode ou não estar a praticar. E então, para que haja este déficit calórico e emagrecimento, temos que estar a ingerir menos calorias do que aquelas que gastamos. E, por norma, aquilo que acontece é, sim, ingerir menos e não aumentar o nosso gasto calórico. Claro que é ideal haver aqui uma junção das duas coisas, até para que não haja uma redução das calorias muito drástica, de forma a que não se sinta saciado ou suficiente, mas o fundamental é mesmo reduzir as calorias ingeridas, porque também é muito difícil que haja um aumento enorme de gasto calórico com a atividade física, a não ser que seja uma pessoa que seja um atleta ou que pratique mesmo muitas horas de atividade física. Apenas uma atividade física mais recreativa, claro que aumenta o nosso gasto calórico, mas não de uma forma muito representativa. Falando então especificamente sobre alimentação saudável, opções saudáveis e o emagrecimento. Porque é que está a fazer a sua alimentação de forma saudável, mas mesmo assim o seu peso não desce? Porque não está a fazer o déficit calórico. Só comer de forma saudável não significa que está a ingerir menos calorias do que aquelas que está a gastar. Até muitas vezes isto pode ser uma falsa ideia e que o pensamento muitas vezes é: isto é um alimento saudável, então eu vou comer muito disto. E há certos alimentos que são muito saudáveis, mas também são muito calóricos. E temos vários exemplos. Os mais comuns são os frutos secos ou frutos gordos, como as amêndoas, o caju, as avelãs, as nozes, que são alimentos principalmente ricos em gordura. E os alimentos que são ricos em gordura são mais calóricos do que os alimentos que são ricos em hidratos de carbono e ricos em proteína, porque cada grama de gordura tem 9 calorias, enquanto que os hidratos de carbono e a proteína têm 4 calorias por cada grama. E isto faz muita diferença. E um punhadinho de frutos secos, que é um volume bastante pequeno, tem um teor calórico bastante elevado. E estando em processo de emagrecimento, tem que se comer poucas calorias e então esta pequena porção muitas vezes é ultrapassada e por isso as calorias muito facilmente aumentam por aqui e normalmente quem come os frutos secos ou quando se come os frutos secos não se come só um bocadinho. Até há algumas pessoas em consulta que nem sequer querem que eu coloque os frutos secos na alimentação porque não conseguem comer aquela porção que está ou que vamos definir, porque acabam por ser alimentos um bocadinho difíceis de parar de comer e ainda para mais, quem não tem este conhecimento tem aquela ideia que são saudáveis, então posso comer muito, mas isso depende muito de que alimento é que estamos a falar. Outro exemplo muito comum também é o azeite. O azeite, sem dúvida, que é muito saudável, mas, mais uma vez, também é muito calórico. E este, então, ainda é mais calórico que os frutos secos, porque basicamente é 100% gordura. E sendo 100% gordura, vai ser bastante calórico. Basicamente, 100 gramas de azeite tem praticamente 900 calorias. E 900 calorias é muito. E muitas vezes tem-se aquela ideia que o azeite é saudável, então eu vou colocar azeite à vontade na minha comida, sem qualquer problema. E muitas vezes, por aqui, aumentamos o teor calórico da refeição sem sequer nos apercebermos. E isto é sempre aquela ideia. E o importante num processo de emagrecimento é, sem dúvida, sim, a alimentação deve ser saudável, mas
tem que ser uma junção de alimentação saudável com calorias e com porções. São as porções que vão fazer aqui muita diferença, porque podemos sim incluir os frutos secos, podemos sim incluir o azeite, entre outros alimentos que são calóricos e saudáveis, mas tem que ser na porção certa. E claro que isto depois é muito variável de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem as suas necessidades individuais. Outra questão que muitas vezes acontece é: vou substituir este alimento que é considerado pouco saudável, que às vezes até pode não ser, como muitas vezes é o caso do pão, que é trocado o pão por exemplo, bolachas de água e sal, que têm ainda mais calorias e com uma dose bastante pequena vai dar mais calorias do que se fosse o próprio pão e tem que comer uma quantidade maior para chegar à mesma saciedade que o pão, portanto estamos a estragar completamente a tal questão das calorias. Por isso, há certas trocas que consideramos que são saudáveis, mas são ainda piores. Como, por exemplo, trocar, em vez de ser as bolachas de água e sal, que muitas pessoas têm a noção que não é uma boa solução, até porque é um alimento processado, nem toda a gente considera um alimento saudável, e é então trocado por tostas. Mas as tostas, mais uma vez, têm um volume mais pequeno, precisamos de maior quantidade para dar a mesma saciedade e, portanto, estamos sempre aqui nesta situação de estarmos sempre a aumentar o teor calórico da alimentação. E isto é, como já deu para perceber, algo muitíssimo importante a ter em conta são as calorias. Portanto, há certas trocas que não fazem sentido. Outras trocas que às vezes acontecem é fazer os bolos fit ou fazer as sobremesas fit, que muitas vezes podem ter exatamente as mesmas calorias, ou às vezes até podem ter mais calorias e mesmo assim às vezes o teor de açúcar não é muito diferente porque são utilizados outros substitutos, como as tâmaras, o mel, que vai dar tudo aqui um bocadinho ao mesmo. Mais uma vez, são alimentos que, por exemplo, as tâmaras têm fibra também associada, mas continuam a ter um alto teor de açúcar, em que, neste caso, o teor de calorias, a quantidade de calorias vai dar um bocadinho ao mesmo. Ou seja, nós queremos sempre uma combinação das duas coisas. Não é só porque é saudável que nos vai fazer emagrecer, não é só porque é saudável que tem poucas calorias. Às vezes outro exemplo é também aquelas tortitas ou bolachas de arroz cobertas com chocolate. Há aquela ideia que são mais saudáveis e que têm poucas calorias, mas acaba por também com pouca quantidade ser equivalente a outra coisa, a outras bolachas, por exemplo, e depois nunca estamos a ingerir aquela tal situação das poucas calorias do déficit calórico. Por isso, às vezes, quando há esta situação de apetece-me um chocolate, apetece-me uma bolacha, apetece-me aquela sobremesa, às vezes mais vale optar pela opção que quer porque pode dar ao mesmo. Até porque, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Vai trocar o seu chocolate ou aquela bolachinha ou uma coisinha pequenina que até queria, que tinha aquela vontade. Vai trocar por um produto fit. O que é que pode acontecer? Pode ser exatamente igual a nível calórico, pode ser ainda mais calórico e depois pode acontecer outra coisa também, que é comeu aquilo que era mais saudável ou teoricamente mais saudável, fit, e ficou na mesma com a vontade de comer aquele alimento que tinha vontade. O que é que vai acontecer? Vai andar sempre ali à volta, depois vai comer mais um fruto seco, depois vai comer mais um bocadinho de fruta e comeu ainda mais calorias a tentar não comer aquilo que queria do que se simplesmente tivesse comido aquele bocadinho de chocolate ou outro alimento que queria naquele momento, que é considerado pouco saudável, mas que depois temos esta questão psicológica e de trocas que são consideradas mais saudáveis, mas depois são ainda pior. Portanto, qual é a conclusão? A conclusão é que nós precisamos sempre das duas coisas, uma combinação de alimentação saudável com o déficit calórico e com redução calórica da sua alimentação. E, muitas vezes, até podemos optar por alimentos que possam ser um bocadinho mais processados, mas que vão ter poucas calorias. Outra questão em relação aqui ao saudável ou não saudável. Em relação, por exemplo, também a bebidas. Temos o que é considerado a versão saudável, que é um sumo de laranja, depois temos um refrigerante zero, por exemplo. O sumo de laranja é considerado saudável, mas acaba por não ser nada saudável, porque para um copo de sumo de laranja vai precisar de usar várias laranjas, fica algo bastante concentrado, que, por norma, não ia comer essa quantidade de laranjas toda e vai ter muito açúcar e vai ser ali um pico glicémico, um pico de insulina, vai gerar várias situações
especialmente se for, por exemplo, ingerido também de forma isolada, vai levar ao tal pico que leva ao depósito de gordura e, portanto, tem muito açúcar e é algo que, sendo calorias líquidas, basicamente está a ingerir aquilo sem ter muita percepção que está a ingerir aquelas calorias e muito rapidamente, sendo algo líquido, é esvaziado do estômago com muita rapidez. Ao passo que este lado, que é considerado não saudável, sendo um refrigerante zero, não tem calorias e não tem açúcar, portanto não vai ter um impacto glicémico, não vai ter um impacto nas calorias e vai ajudar no seu emagrecimento. Não é saudável? Não, mas em moderação pode sim ser aplicado e o outro que era considerado saudável também não é saudável. Ou seja, então se queremos ir 100% para o saudável, água é sempre a melhor solução. Mas muitas vezes água pode ser um bocadinho monótono, pode ser um bocadinho chato ser sempre a mesma coisa, então temos uma opção que não nos vai prejudicar no processo de emagrecimento, em quantidades moderadas também não vai ser isso que nos vai deixar menos saudáveis e pronto, é aqui uma solução que é, sem dúvida, melhor do que o considerado pela maioria das pessoas saudável. Portanto, há certas situações que temos que ver, será que é mesmo saudável? Será que vale mesmo a pena? Será que isto me vai ajudar a emagrecer? Temos sempre que ver as necessidades individuais, temos sempre que ver as calorias, temos que ver muitas coisas. Por isso é que, lá está, simplesmente comemos de forma saudável ou o que consideramos saudável não é garantia de emagrecimento. Por isso, não se esqueça que é sempre uma combinação de alimentação saudável, alimentação natural, como é o caso das frutas, dos hortícolas, várias coisas, não é? Portanto, uma alimentação saudável e uma alimentação mais natural, mas depois também o déficit calórico e, claro, às vezes utilizar alimentos que possam ser mais processados, mas que nos vão facilitar a adesão e nos vão ajudar a colmatar aqui algumas necessidades, algumas vontades, algumas situações que podem também ser aqui utilizados. Não esquecendo também que às vezes mais vale comer aquela pequena coisa que lhe apetece do que andar ali à volta para colmatar aquela vontade que não foi saciada. Por isso, isto é sempre aqui um equilíbrio e temos que sempre que ver as necessidades individuais, calóricas, o gasto calórico, a ingestão calórica, isto é sempre multifatorial. Tinha esta percepção, isto já lhe aconteceu, de comer saudável e mesmo assim não emagrecer. Eu espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Caso tenha alguma sugestão de algum vídeo, alguma ideia específica que gostasse que eu fizesse outro vídeo, então deixe também essa sugestão nos comentários. E eu vejo-o no próximo vídeo. Obrigada, tchau!